O Conversas Cruzadas aqui na TV Com, avaliando esta semana na política, que tem homologação da delação premiada do senador Delcídio Amaral, tem Lula ministro ou não ministro, discussão na Justiça, tem a gravação telefônica, as gravações telefônicas envolvendo Dilma, Lula, Jacques Wagner e companhia, enfim, é disso que nós estamos tratando. Tem o processo de impeachment aí em discussão no Congresso Nacional e o risco, né, de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Eu queria estabelecer aqui, doutor, um ponto que a gente não chegou a concluir ainda das gravações, né? O que traz aí de grave, na opinião dos senhores, aquilo que foi divulgado, as gravações telefônicas. Eu citei agora há pouco aqui, quando o ex-presidente cita o procurador Janot e pergunta, mas onde é que está a gratidão? Contra mim ele abre processo, contra os outros ele não abre, alguma coisa nesse sentido, né? Quer dizer, pelo fato de ter indicado, não significa que precisa receber algo em troca, né? Absolutamente, Renato. Justamente é essa questão. Se o ex-presidente, enquanto presidente, nomeou ministros, tanto do STJ, quanto de tribunais federais, quanto do STF, ou nomeou procurador-geral, nomeou porque era o seu dever nomear. Mais do que a sua prerrogativa, era o seu dever nomear. Então, obviamente que ele tem que nomear, e o seu dever como presidente, e para qualquer um que ocupe esse cargo, o dever é nomear de acordo com a capacidade técnica de quem ocupe o cargo, de acordo com o currículo, a capacidade para o desempenho da função. Então, isso é parte, sim, da função pública. Às vezes, pode haver essa confusão de que quem nomeia está esperando algum favor, mas as nossas instituições têm mostrado, e nós tivemos aí recente pronunciamento do STF, também um pronunciamento no STJ, deixando bastante claro que as instituições não se curvarão a esse tipo de conversa, né? Para não usar um termo pior. Os ministros nomeados, eventuais juízes nomeados, desembargadores nomeados, procurador-geral, não devem absolutamente nada a ninguém e devem exercer com independência o seu dever e absoluto senso de justiça e zelo pela legalidade e pelas instituições. Com certeza, né? Isso é uma questão basilar da independência dos poderes, que é a independência funcional do Poder Judiciário, e a própria independência do Ministério Público também é algo que nós prezamos como operadores do direito, como mulheres e homens públicos. Com certeza isso é um princípio indelével que nós precisamos manter, né? Agora, com relação ao mérito das gravações que tu colocas ali, gratidão, essa questão da gratidão, acho que talvez ele tenha colocado de uma maneira mais íntima com uma outra pessoa, etc. e tal, que pelo menos me receba, enfim, eu não vejo ali também qualquer tentativa de ingerência. E tenho certeza que a reação do STF, a reação do STJ, como colocou o doutor Antônio aqui, também será uma reação técnica e não uma reação de querer ir à desforra e punir o presidente Lula a qualquer custo por causa dessas declarações, né? O que nós precisamos, e aí é por isso que eu chamei a palavra, é que a gente tenha um arrefecimento de ânimos na nação. Nós precisamos reconstruir o tecido político brasileiro, nós precisamos reaglutinar a sociedade brasileira em torno de um projeto de nação. Mas hoje a intolerância e irracibilidade, a intolerância e irracibilidade de todos os lados. E o descrédito é de todos. Nós já colocamos aqui desde o início. Há um descrédito com a política em geral, e o descrédito da política pode acabar sendo, né, de uma maneira muito perigosa, o descrédito da democracia também. Com relação ao termo de posse, que foi o estopim das gravações ali, eu gostaria de dizer o seguinte: primeiro, no mérito da gravação, não há nada do ponto de vista técnico-jurídico que seja um problema. Eu estou te mandando o termo de posse aí para você usar no que for preciso. Qual o problema disso? Não há problema algum, a meu sentir. Respeito quem pensa diferente. Mais do que isso, né, um termo de posse ele não se presta como um habeas corpus preventivo ou como um salvo-conduto, como o dito popular diria, né? Um juiz determinar um agente policial que faça a prisão preventiva de alguém, que faça a condução de alguém, que prive alguém de liberdade, este agente policial vai bater na porta de quem tem que ser conduzido, de quem tem que ser privado de liberdade e vai cumprir a ordem judicial. Não vai ser um termo de posse que esse cidadão vai mostrar para a autoridade policial que vai fazer com que o policial deixe
deixe de cumprir a ordem que foi emanada por um juiz. Ele vai simplesmente cumprir e a defesa desse cidadão é que vá, então, ao judiciário e coloque o habeas corpus, etc. E outro remédio jurídico que ele entender cabível, porque a ordem teria emanado de uma autoridade incompetente para privá-lo de liberdade. Não tem discricionariedade um agente policial para dizer, realmente, não, ele agora é ministro, eu não posso prendê-lo por ordem do juiz federal, do juiz estadual ou do ministro do Supremo. Ele não faz isso, ele simplesmente vai lá e cumpre a ordem, né? Então, essa questão de que com o termo de posse ele estaria livre de uma privação de liberdade é, do ponto de vista, inclusive, da prática jurídica, incompreensível. Doutor Ubaldo, o seguinte, eu tenho uma certa dificuldade para entender o argumento do governo, de sua base da militância, de que a Operação Lava Jato, a tentativa de afastamento da presidente Dilma, via impeachment, via TSE, caçando a chapa, enfim, que trata-se de golpe. O processo de impeachment é uma previsão legal, constitucional. Exato. Qual é o contraponto do senhor quando a tese do golpe? Não, é exatamente esse, Renato, que já, pela linha que já mencionaste. Não se pode falar em golpe quando se está fazendo funcionar as instituições e as previsões legais. Veja, o impeachment é um processo previsto constitucionalmente. Então, uma vez que se cumpram todos os requisitos para o impeachment, eu não vejo como se possa falar em golpe. É óbvio que o impeachment é um processo de natureza política, tanto que a decisão é do legislativo. Não é do judiciário. É um processo de natureza política, que tem os seus ritos, que é controlado quanto à sua forma pelo judiciário, e o judiciário já mostrou que o está fazendo, tanto que nós tivemos essa semana o segundo julgamento a respeito do rito pelo STF. Então, as instituições estão funcionando nesse sentido, de acordo com a Constituição. Falar em golpe, se houver afastamento ao final de um processo de impeachment que tenha sido legalmente instaurado e legalmente votado pelas autoridades a quem incumbe isso, eu também não consigo conceber. É óbvio que existem requisitos legais e esses requisitos legais vão ter que estar presentes e essa avaliação é do Legislativo. Bom, com relação aos requisitos legais, para afastamento da presidente tem que ter crime de responsabilidade. E qual teria sido o crime em se tratando de processo de impeachment cometido pela presidente Dilma? O pedido de impeachment realizado ali pelos juristas, fundamentado na responsabilidade fiscal, foi em relação às pedaladas fiscais da presidente Dilma, quanto principalmente os financiamentos de alguns programas federais, né? E o embasamento, ele é muito claro. Isso, a gente tem um acompanhamento dentro do próprio partido, PSDB, que era o líder anterior, o Carlão, que nós chamamos deputado Carlos Sampaio, do estado de São Paulo, que foi quem acompanhou os juristas em toda a montagem do processo de impeachment. E como disse o Baldo, ele é legítimo. E agora, o que realmente precisa ser com muita cautela, e eu até falei ontem ali no plenário, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado na análise de tudo que vai ser apresentado pela presidente Dilma ali nas 10 sessões que terão durante o rito do processo de impeachment. E nas outras 5 sessões que ocorrerem na comissão que vai investigar, tem que ter todo um cuidado dos deputados que ali estão. É lógico que a maioria deles tem um posicionamento político, mas também temos que fazer uma análise técnica, porque nós estamos diante de um processo em que se pode, aí, se votado, esperamos que até dia 13 de abril pode ser prorrogado ou adiado, conforme nós tivermos as sessões no Congresso, afastar a presidente Dilma da presidência. O que isso é difícil acontecer na sociedade. O último impeachment que tivemos foi de Fernando Collor. E agora nós temos que ter muita serenidade na avaliação do processo de impeachment. Agora, a fundamentação, ela está muito clara, muito bem apresentada pelos juristas e que serão analisadas agora pela composição da comissão processante ali na Câmara. Renato, preciso fazer um contraponto ao que foi colocado aqui, né? Obviamente que o processo de impeachment é um processo político, tanto que se dá na Casa Legislativa, né? Mas ele tem que se dar dentro das nuances da legalidade, e o Poder Judiciário tem que controlar essa legalidade. Mais do que isso, né? A impopularidade não é motivo de crime de responsabilidade, né? Os motivos de crime de responsabilidade estão taxativamente colocados no rol da Constituição Federal. A impopularidade se faz através de recall.
que não existe no sistema político brasileiro, e rogo a deputada, já que estou aqui na frente, que apresente um projeto de lei nesse sentido, ou que se filie a algum que já exista no Congresso nesse sentido, porque nós resolveríamos as questões de popularidade e impopularidade de governos através do recall e não através de processos que não necessariamente estão seguindo o rito adequado ou possam não ter a materialidade adequada para o impedimento de alguém ou o afastamento de alguém do cargo. O processo de impeachment em si, né, ele tem aqueles crimes de responsabilidade taxativos colocados na Constituição Federal. As pedaladas fiscais, que em tese seriam o embasamento jurídico do pedido chefiado pelo Dr. Hélio Bicudo, que a gente tem muito respeito, ele se coloca na questão da lei de responsabilidade fiscal, que é posterior à Constituição Federal, e não alterou a Constituição Federal para dizer o crime lá da lei de responsabilidade fiscal, se for cometido, ou alguma erro do ponto de vista de contabilidade pública, também vai caracterizar o crime de responsabilidade. Ou seja, não há na previsão da lei de responsabilidade fiscal e na previsão constitucional a questão de que as pedaladas fiscais, como assim ficaram conhecidas porque a imprensa divulgou com este nome, né, mas as questões de contabilidade pública se ensejem um crime de responsabilidade passível do impedimento da Presidente da República. Mais do que isso, se vier a ser o entendimento da Câmara dos Deputados em abrir o processo de impeachment depois do Senado Federal na forma de um tribunal, entender que de fato houve o crime, pelo princípio da simetria que nós temos no nosso direito constitucional, nós teremos que abrir o processo de impeachment de todos os governadores de estado do Distrito Federal. Uma prática... Porque todos eles fizeram a mesma coisa. Diante da contabilidade pública, atrasaram algum pagamento para fazer outro que fosse prioritário, até porque governar é eleger prioridades. Né? Então, se nós queremos defender a institucionalidade, nós temos que fazê-lo de acordo com... Uma sensação que dá, né? E eu não estou aqui entrando no campo jurídico, é que, se for perguntar para a sociedade, hoje, né, pela pesquisa de opinião pública, por que quer o afastamento da presidente Dilma, vai aparecer de tudo, menos a questão das pedaladas fiscais. Sim. E é uma curiosidade, né? De repente ela pode ser empichada, ser afastada pelas pedaladas fiscais, mas não é por isso que o povo está indo às ruas. Certamente não é por isso que o povo está indo. Renato, acho que uma das questões também que levou as pessoas às ruas foi a indignação, principalmente na questão dos ajustes fiscais, da forma em que a Presidente da República, nas eleições, traçou e até colocou ao seu opositor que ele faria. E, na verdade, as medidas ela está tomando, porque é necessário. A economia do país exige isso. Agora, também há uma falta de conversa com o Legislativo. O governo não consegue conversar, não consegue explanar, tanto que a gente não consegue debater na casa a reforma tributária, a reforma previdenciária, que é necessária e urgente. É necessário, senão não vai conseguir sustentar. Hoje o INSS está quebrado, é o maior réu do nosso país e não vai conseguir sustentar. Então é obrigado, nós precisamos discutir, só que o governo não consegue ter essa conversa com o Legislativo. Ainda mais num período de fragilidade, né? Exatamente, e com a população muito menos. E a população não quer mais porque está sentindo aonde? No bolso. Bom, o seguinte, antes do encerramento do programa, o senhor acredita na capacidade de recuperação, de reagrupamento da base? Eu já lhe fiz essa pergunta no início com relação ao ex-presidente Lula, mas de uma forma geral, o senhor acredita nessa possibilidade? Eu acredito na capacidade do Brasil de se reaglutinar. Né? Acredito que o povo brasileiro... nacional? Eu acredito que o povo brasileiro, que as forças produtivas, que os nossos representantes tenham consciência de que acima das divergências, acima das disputas políticas, há um interesse maior que é o interesse nacional. E partindo desta premissa, eu acredito que nós, como criativos que somos, povo pacífico que construímos ao longo da história, vamos conseguir vencer esta página de intolerância, de irascibilidade que vem nos atacando e vamos conseguir juntos construir um país melhor. Ok, pessoal, obrigado aí pela atenção, pela presença de todos. Muito obrigado, Renato, por mais essa oportunidade. Hoje, aqui conosco no Conversas Cruzadas, um ótimo final de semana. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.